filho encontra seu pai idoso, desaparecido, abandonado em estrada. E o que acontece depois? A luz do sol já começava a desaparecer no horizonte quando Rafael parou o carro na beira da rodovia. Ele havia saído de São Paulo 3 horas antes, dirigindo sem parar, com o coração apertado e a mente confusa. A ligação que recebeu pela manhã ainda ecoava em seus ouvidos. Era a voz trêmula de Dona Márcia, a vizinha de seu pai. Rafael, seu pai sumiu. Faz 2 dias que ninguém vê ele. A porta da casa estava aberta, as luzes acesas, mas ele não estava lá. Rafael sentiu o mundo desabar naquele momento. Seu pai, Antônio, tinha 78 anos e morava sozinho no interior de São Paulo, numa cidadezinha chamada Araras, desde que a mãe de Rafael faleceu há 5 anos. Nos últimos meses, Rafael tinha visitado menos. O trabalho na capital consumia todo o seu tempo, e as visitas que antes eram semanais se tornaram mensais, depois esporádicas. A culpa pesava em seu peito como uma pedra. Se essa história está mexendo com você, se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhuma de nossas histórias. Comenta aí de qual cidade você está assistindo. Rafael tinha passado o dia anterior percorrendo delegacias, hospitais e até o Instituto Médico Legal, temendo o pior. Nada, nenhum registro de Antônio. Foi quando um policial sugeriu que ele percorresse as estradas vicinais da região. Às vezes, idosos com confusão mental acabam andando sem rumo. Já vi casos assim. Rafael não queria acreditar que seu pai pudesse estar perdido, desorientado, mas não tinha outra escolha. Agora, enquanto dirigia pela rodovia Anhanguera, seus olhos variam cada canto, cada sombra na beira da estrada. O sol já estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa, quando algo chamou sua atenção. Uma figura curvada, sentada na grama alta ao lado da pista. Rafael pisou no freio imediatamente, o coração disparando. Ele estacionou no acostamento e desceu correndo. A figura era de um homem idoso, com roupas sujas e rasgadas, o rosto coberto de poeira e arranhões. Os cabelos brancos estavam desgrenhados e ele segurava os joelhos com as mãos trêmulas. Rafael se aproximou devagar, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. "Pai!" A voz saiu fraca, quase um sussurro. O homem levantou a cabeça lentamente. Os olhos de Antônio, antes tão vivos e cheios de energia, agora estavam opacos, perdidos. Ele olhou para Rafael como se não o reconhecesse. "Pai, sou eu, Rafael, seu filho." Rafael se ajoelhou ao lado dele, as lágrimas começando a embaçar sua visão. Antônio piscou algumas vezes, como se tentasse processar as palavras. Então, de repente, seus olhos se encheram de lágrimas. "Rafael!" A voz era fraca, rouca. "Meu filho!" Rafael não conseguiu segurar o choro. Ele abraçou o pai com força, sentindo o corpo frágil e tremendo em seus braços. "Estou aqui, pai. Estou aqui." Antônio começou a soluçar, agarrando-se a Rafael como se ele fosse a última coisa sólida em um mundo que desmoronava. "Eu pensei que ninguém ia me procurar." Rafael sentiu uma dor aguda no peito. Como seu pai poderia pensar isso? Mas antes que pudesse responder, ele percebeu o estado do pai. A pele estava queimada de sol, os lábios rachados, e ele parecia não ter comido ou bebido há dias. "Vamos, pai, preciso te levar para o hospital." Rafael ajudou Antônio a se levantar, segurando-o firme pela cintura. O velho caminhava devagar, as pernas bambas, como se cada passo fosse um esforço monumental. No caminho até o carro, Rafael não parava de fazer perguntas. "Pai, como você veio parar aqui? Quem te trouxe?" Antônio balançou a cabeça lentamente, a confusão estampada em seu rosto. "Não sei. Eu lembro de estar em casa e depois estava num carro. Tinha gente, mas eu não conhecia. Eles me deixaram aqui." Rafael sentiu uma onda de raiva percorrer seu corpo. Alguém tinha abandonado seu pai na beira da estrada como se ele fosse lixo. Mas por quê?
E quem? Antônio não tinha inimigos. Ele era um homem simples, aposentado, que passava os dias cuidando de seu pequeno quintal e conversando com os vizinhos. Rafael colocou o pai no banco do passageiro e correu para o outro lado do carro. Enquanto dirigia em direção ao hospital mais próximo, ele olhava de lado para Antônio, que agora parecia estar em transe, os olhos fixos na estrada à frente. Pai, você lembra de alguma coisa sobre essas pessoas? Como elas eram? O que elas disseram? Antônio fechou os olhos, como se estivesse tentando puxar memórias de um lugar muito distante. Tinha uma mulher. Ela falava muito. Dizia que eu ia ficar bem, que era para o meu bem, mas eu não entendia. Eu só queria voltar para casa. Rafael apertou o volante com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Para o bem dele, quem tinha o direito de decidir o que era melhor para seu pai? E por que simplesmente não o levaram de volta para casa ou para um hospital? A raiva de Rafael crescia a cada segundo, mas ele tentava se controlar. Agora, o mais importante era garantir que Antônio estivesse bem. 20 minutos depois, eles chegaram ao Hospital Municipal de Limeira. Rafael praticamente carregou o pai para dentro, gritando por ajuda. Uma enfermeira veio correndo, seguida de um médico. Eles colocaram Antônio em uma maca e o levaram imediatamente para a sala de emergência. Rafael foi impedido de entrar e ficou ali, parado no corredor, as mãos tremendo, o coração apertado. Ele se sentou em uma das cadeiras de plástico duro e enterrou o rosto nas mãos. Como as coisas tinham chegado a esse ponto? Ele deveria ter estado mais presente. Deveria ter notado que algo estava errado. A culpa o consumia. Depois do que pareceu uma eternidade, o médico saiu. Era um homem de meia idade, com um olhar cansado, mas gentil. Você é familiar dele? Rafael se levantou de um pulo. Sou o filho. Como ele está? O médico suspirou. Ele está desidratado e desnutrido, mas estável. Vamos deixá-lo internado por alguns dias para observação. Tem alguns arranhões e contusões, mas nada grave. O que mais me preocupa é o estado mental dele. Ele está muito confuso, desorientado. Você sabe o que aconteceu? Rafael balançou a cabeça. Eu encontrei ele abandonado na beira da estrada. Alguém o deixou lá. Ele mora sozinho e desapareceu há 2 dias. O médico franziu a testa. Isso é muito sério. Você já fez um boletim de ocorrência? Rafael acenou que não. Vou fazer agora. Mas primeiro, posso vê-lo? O médico assentiu. Pode, mas ele está sedado. Precisa descansar. Rafael entrou no quarto onde Antônio estava deitado, ligado a soros e monitores. O velho parecia tão pequeno, tão frágil naquela cama de hospital. Rafael puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dele, segurando sua mão. Eu vou descobrir quem fez isso com você, pai. Eu prometo. Rafael passou a noite no hospital, sentado ao lado do pai. Ele não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, via a imagem de Antônio sentado na beira da estrada, sozinho e abandonado. A raiva e a culpa se misturavam em seu peito, formando um nó que parecia impossível de desatar. Quando o sol começou a nascer, iluminando o quarto com uma luz suave, Antônio finalmente começou a se mexer. Seus olhos se abriram devagar e ele olhou ao redor, confuso. Rafael? A voz era fraca, mas estava lá. Rafael se inclinou para a frente, segurando a mão do pai. Estou aqui, pai. Você está no hospital. Está seguro agora. Antônio piscou algumas vezes, tentando processar a informação. Eu lembro de você me encontrando. Na estrada. Rafael assentiu. Sim, você estava sozinho, abandonado, mas agora está aqui, e vou cuidar de você. Antônio desviou o olhar como se sentisse vergonha. Eu não queria dar trabalho. Eu não sei como fui parar lá. Rafael apertou a mão do pai. Não é culpa sua, pai. Alguém fez isso com você e eu vou descobrir quem foi. Antônio fechou os olhos novamente e Rafael percebeu que ele estava exausto. Descansa, pai. Eu vou resolver tudo. Depois de ter certeza de que Antônio estava estável,
Rafael saiu do hospital e foi direto para a delegacia de Araras. O delegado era um homem corpulento de meia idade, com um bigode grisalho e uma expressão severa. Rafael contou tudo o que havia acontecido, desde o desaparecimento do pai até encontrá-lo na estrada. O delegado ouvia atentamente, fazendo anotações. Você tem alguma suspeita de quem poderia ter feito isso? Rafael balançou a cabeça. Não. Meu pai é um homem simples. Ele não tem inimigos. Mas alguém o levou de casa e o abandonou na estrada. Isso não foi um acidente. O delegado suspirou. Infelizmente, casos como esse têm se tornado mais comuns. Famílias que não querem mais cuidar de idosos simplesmente os abandonam. É triste, mas é a realidade. Rafael sentiu uma onda de náusea. Mas meu pai não tem ninguém além de mim. Eu sou filho único e minha mãe já faleceu. Quem faria isso? O delegado coçou o queixo. Pode ter sido alguém que ele confiava. Um vizinho, um conhecido. Vou abrir uma investigação, mas preciso de mais informações. Seu pai consegue lembrar de alguma coisa? Rafael pensou na conversa que teve com Antônio na estrada. Ele mencionou uma mulher. Disse que ela falava que era para o bem dele. O delegado anotou isso. Vou conversar com os vizinhos, ver se alguém viu algo suspeito. Enquanto isso, você fica de olho no seu pai. Se ele lembrar de mais alguma coisa, me avisa. Rafael saiu da delegacia com uma sensação de frustração. Ele queria respostas, queria justiça, mas parecia que tudo estava acontecendo devagar demais. Ele voltou para a casa do pai em Araras, uma pequena construção de 2 quartos com um quintal cheio de plantas. A porta ainda estava destrancada, como Dona Márcia havia dito. Rafael entrou e olhou ao redor. Tudo parecia normal, exceto por um detalhe. A casa estava limpa demais. Antônio sempre foi organizado, mas não a esse ponto. As superfícies brilhavam, não havia um único prato na pia, e até os lençóis da cama estavam frescos. Rafael franziu a testa. Alguém tinha estado ali. Ele começou a vasculhar a casa, procurando por pistas. No quarto do pai, ele encontrou uma gaveta entreaberta. Dentro havia papéis velhos, contas pagas, fotos de família. Mas no fundo havia um envelope que Rafael nunca tinha visto antes. Ele o abriu e encontrou um contrato. Era um documento de uma empresa chamada Lar Feliz, Serviços de Cuidados para Idosos. O contrato estava assinado por Antônio, mas a data era de apenas 1 semana atrás. Rafael leu rapidamente. O documento dizia que Antônio havia concordado em ser transferido para uma casa de repouso e que a empresa se responsabilizaria por todo o processo. Mas aquilo não fazia sentido. Por que seu pai assinaria algo assim sem falar com ele? Rafael pegou o telefone e ligou para o número que estava no contrato. Uma voz feminina atendeu. Lar Feliz, bom dia. Como posso ajudar? Rafael tentou manter a calma. Meu nome é Rafael. Meu pai, Antônio Silva, assinou um contrato com vocês há 1 semana. Eu gostaria de saber mais sobre isso. Houve uma pausa do outro lado da linha. Um momento, por favor. Depois de alguns segundos, outra voz, também feminina, mas mais firme, assumiu a ligação. Senhor Rafael, aqui é Silvana, coordenadora da Lar Feliz. Sim, temos o contrato do seu pai aqui. Ele nos procurou pessoalmente, dizendo que queria ir para uma casa de repouso porque se sentia sozinho. Rafael sentiu uma pontada no peito. Sozinho. Seu pai se sentia sozinho. Mas por que vocês simplesmente não o levaram para a casa de repouso? Por que o abandonaram na estrada? Houve um silêncio constrangedor. Perdão, senhor, mas nós não abandonamos ninguém. O senhor Antônio estava programado para ser transferido ontem. Mas quando nossa equipe foi buscá-lo, ele não estava em casa. Rafael apertou o telefone. Vocês estão mentindo. Meu pai disse que foi deixado na estrada por pessoas de um carro. Ele mencionou uma mulher. A voz de Silvana ficou defensiva. Senhor, eu garanto que ninguém da nossa equipe fez isso. Talvez o senhor esteja confuso. Rafael desligou o telefone, frustrado. Algo não estava certo. Ele voltou ao hospital, determinado a descobrir a verdade.
Quando chegou, encontrou Antônio acordado, sentado na cama tomando sopa. O velho sorriu ao vê-lo. Filho, você voltou. Rafael sentou-se ao lado dele. Pai, eu preciso que você me conte tudo, tudo o que você lembra antes de aparecer na estrada. Antônio colocou a colher de lado e suspirou. Eu lembro de estar em casa. Estava com medo, Rafael, medo de morrer sozinho. Então, uma mulher bateu na minha porta. Ela disse que trabalhava numa empresa que cuidava de idosos, que eu poderia viver num lugar onde teria companhia, onde não me sentiria sozinho. Rafael ouviu atentamente. E você assinou um contrato? Antônio assentiu. Sim, ela foi muito gentil. Disse que tudo seria rápido. Mas depois vieram outras pessoas. Eles me colocaram num carro e eu achei que íamos para a casa de repouso, mas eles ficaram dirigindo por muito tempo e eu comecei a me sentir mal. Quando acordei, estava na estrada, sozinho. Rafael sentiu a raiva crescer novamente. Pai, você lembra do rosto dessa mulher? Ou de qualquer outra coisa sobre ela? Antônio fechou os olhos pensando. Ela tinha cabelo escuro, curto, e usava óculos, mas eu não lembro do nome dela. Rafael pegou o celular e mostrou a Antônio o site da empresa Lar Feliz. Havia fotos da equipe. Antônio apontou para uma delas. É ela, essa mulher. Rafael olhou para a foto. O nome embaixo dizia Carla Mendes, assistente social. Rafael sentiu que estava chegando perto da verdade, mas ainda havia muitas perguntas sem resposta. Por que Carla e a empresa abandonariam seu pai na estrada? O que eles tinham a ganhar com isso? Rafael não perdeu tempo. Com a foto de Carla Mendes em mãos, ele voltou para a delegacia e mostrou ao delegado. Essa é a mulher que meu pai identificou. Ela trabalha para uma empresa chamada Lar Feliz. Eles fizeram meu pai assinar um contrato e depois o abandonaram na estrada. O delegado olhou para a tela do celular de Rafael, franzindo a testa. Lar Feliz. Já ouvi esse nome antes. Houve algumas reclamações sobre eles, mas nada muito sério. Vou mandar alguém investigar. Rafael cruzou os braços. Com todo respeito, delegado, mas isso precisa ser feito agora. Meu pai quase morreu naquela estrada. O delegado suspirou. Entendo sua frustração, Rafael, mas essas coisas levam tempo. Vou emitir um mandado para que eles forneçam todos os documentos relacionados ao caso do seu pai. Enquanto isso, tente manter seu pai seguro. Rafael saiu da delegacia ainda mais frustrado. Ele não podia simplesmente esperar. Ele precisava de respostas. Decidiu fazer sua própria investigação. Pegou o endereço da Lar Feliz no contrato e dirigiu até lá. A empresa ficava numa casa grande e bem conservada nos arredores de Araras. Havia um jardim bem cuidado na frente e uma placa discreta com o nome da empresa. Rafael estacionou e entrou. A recepção era acolhedora, com sofás confortáveis e plantas decorativas. Uma jovem recepcionista sorriu para ele. Bom dia. Em que posso ajudar? Rafael tentou manter a calma. Eu gostaria de falar com Carla Mendes. A recepcionista verificou algo no computador. Carla está em reunião no momento. O senhor tem horário marcado? Rafael balançou a cabeça. Não, mas é urgente. É sobre meu pai, Antônio Silva. A menção do nome do pai pareceu chamar a atenção da recepcionista. Ela pegou o telefone e falou baixo. Depois de alguns segundos, ela desligou e disse: a coordenadora Silvana vai recebê-lo. Minutos depois, uma mulher de meia-idade, vestindo um terno elegante, apareceu. Era a mesma voz que Rafael tinha ouvido no telefone. Senhor Rafael, sou Silvana. Por favor, venha comigo. Ela o levou para uma sala de reuniões pequena, mas bem decorada. Silvana sentou-se de um lado da mesa e Rafael do outro. Senhor Rafael, eu entendo sua preocupação. Mas como eu disse no telefone, nós não abandonamos seu pai. Rafael colocou o celular na mesa, mostrando a foto de Carla. Meu pai identificou essa mulher. Ela foi até a casa dele, fez ele assinar um contrato
E depois ele foi abandonado na beira de uma estrada. Você pode negar isso o quanto quiser, mas eu vou descobrir a verdade. Silvana ficou visivelmente desconfortável. Senhor Rafael, Carla é uma funcionária exemplar. Ela jamais faria algo assim. Talvez seu pai esteja confuso. Ele é idoso e às vezes a memória... Rafael bateu a mão na mesa. Meu pai não está confuso. Ele sabe exatamente o que aconteceu. E eu tenho o contrato aqui. Está assinado por ele, mas meu pai nunca me falou sobre isso. Por quê? Silvana suspirou. O senhor Antônio nos procurou porque se sentia sozinho. Ele disse que o senhor estava sempre ocupado e que ele precisava de companhia. Nós apenas tentamos ajudar. A frase atingiu Rafael como um soco no estômago. Era verdade. Ele tinha estado ocupado demais, distante demais. Mas isso não justificava o que tinha acontecido. Mesmo que isso seja verdade, por que meu pai não foi levado para a casa de repouso? Por que ele foi abandonado na estrada? Silvana desviou o olhar. Eu não tenho essa informação. Preciso verificar com a equipe, mas garanto que vamos investigar internamente. Rafael se levantou. Não se preocupe, a polícia já está investigando. E se eu descobrir que alguém aqui teve qualquer envolvimento nisso, vou garantir que paguem por isso. Ele saiu da sala sem esperar resposta. Enquanto caminhava pelo corredor, ele passou por uma porta entreaberta. De dentro, ele ouviu vozes. Uma delas era de Carla. Eu já disse que foi um erro. Não devíamos ter aceito ele. Ele não tinha como pagar. Rafael parou, colando o ouvido na porta. Outra voz, masculina, respondeu. Carla, você sabe como funciona. Se eles não têm dinheiro, a gente se livra deles. É assim que mantemos o negócio funcionando. Rafael sentiu o sangue ferver. Ele empurrou a porta e entrou na sala. Carla e um homem de terno olharam para ele surpresos. Então é isso? Vocês abandonam idosos porque eles não podem pagar? Carla ficou pálida. Quem é você? Como você entrou aqui? Rafael deu um passo à frente. Sou o filho de Antônio Silva, o homem que vocês abandonaram para morrer na beira da estrada. O homem de terno se levantou, tentando parecer intimidador. Senhor, o senhor está invadindo propriedade privada. Vou ter que pedir que saia. Rafael não se moveu. Não antes de você me explicar por que meu pai foi abandonado. Carla olhou para o homem, nervosa. Jorge, eu não sabia que ele não tinha dinheiro. Ele assinou o contrato e eu achei que estava tudo certo. Mas quando fomos buscá-lo, ele não tinha nada de valor na casa. Nenhuma economia, nada. Jorge suspirou. Carla, já conversamos sobre isso. Você precisa verificar essas coisas antes. Rafael interrompeu. Então vocês simplesmente decidiram se livrar dele, como se ele fosse lixo? Jorge cruzou os braços. Senhor, o que aconteceu foi um mal-entendido. Nós não abandonamos ninguém. Seu pai estava confuso e saiu do carro sozinho. Rafael riu, mas era uma risada amarga. Meu pai mal conseguia andar quando eu o encontrei. Ele estava desidratado, com fome e ferido. Vocês o deixaram lá sabendo que ele poderia morrer. Carla começou a chorar. Eu sinto muito. Eu não queria que isso acontecesse. Mas Jorge disse que não podíamos trazer ele de volta, porque ele não tinha como pagar pelos serviços. Rafael olhou para Jorge com desprezo. Você vai pagar por isso. A polícia já está investigando vocês, e eu vou garantir que todo mundo saiba o que vocês fizeram. Jorge tentou se aproximar, mas Rafael não recuou. Sai da minha frente antes que eu faça algo que vou me arrepender. Jorge parou, percebendo que Rafael estava sério. Rafael saiu da sala e da empresa, o coração batendo forte. Ele tinha as respostas que procurava, mas isso não aliviava a dor. Seu pai tinha sido tratado como descartável, como se sua vida não tivesse valor só porque ele não tinha dinheiro. Rafael voltou ao hospital, onde encontrou Antônio ainda deitado, mas acordado. O velho sorriu ao vê-lo. Como você está, filho? Rafael sentou-se ao lado dele e contou tudo o que havia descoberto. Antônio ouviu em silêncio, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sinto muito, Rafael. Eu não queria causar problemas. Eu me sentia tão sozinho.
Rafael segurou a mão do pai. Pai, nada disso é culpa sua. A culpa é minha por ter te deixado sozinho. Mas isso vai mudar, eu prometo. Antônio apertou a mão do filho. Obrigado, Rafael. Obrigado por me encontrar. Rafael sentiu as lágrimas começarem a cair. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas uma coisa era certa: ele nunca mais abandonaria seu pai. Nos dias seguintes, Rafael se dedicou inteiramente ao pai. Ele tirou uma licença do trabalho em São Paulo e alugou um pequeno apartamento em Araras, para ficar perto do hospital. Antônio estava se recuperando bem fisicamente, mas emocionalmente ainda estava abalado. Rafael percebeu que o pai não era mais o mesmo homem forte e independente que ele conhecia. Antônio tinha medo de ficar sozinho, mesmo que fosse por alguns minutos. Sempre que Rafael saía do quarto, o pai perguntava: "Você vai voltar?" E Rafael sempre respondia: "Sempre, pai. Eu sempre vou voltar." A investigação policial estava avançando. O delegado conseguiu um mandado e apreendeu documentos da Lar Feliz. O que eles encontraram foi chocante. A empresa tinha um histórico de contratos fraudulentos com idosos vulneráveis. Eles faziam promessas de cuidados e companhia, mas quando descobriam que os idosos não tinham recursos financeiros, simplesmente os abandonavam. Alguns eram deixados em estradas, outros em praças públicas. Havia pelo menos 10 casos documentados nos últimos 2 anos. Rafael ficou horrorizado ao saber que seu pai não era o único. Quantos outros idosos tinham passado pelo mesmo sofrimento? O caso começou a ganhar a atenção da mídia. Um jornal local publicou uma matéria sobre Antônio e a Lar Feliz. A história se espalhou rapidamente, chegando até as redes sociais. Rafael deu várias entrevistas contando o que havia acontecido. Ele queria que o mundo soubesse o que essas pessoas tinham feito. "Meu pai é um ser humano. Ele merece dignidade e respeito, não ser tratado como lixo só porque não tem dinheiro." As palavras de Rafael tocaram muita gente. Centenas de pessoas começaram a compartilhar a história, exigindo justiça. A pressão pública forçou as autoridades a agirem mais rapidamente. Carla Mendes e Jorge Silva, o dono da Lar Feliz, foram presos. Eles foram acusados de abandono de incapaz, fraude e formação de quadrilha. Durante o interrogatório, Carla confessou tudo. Ela disse que Jorge a pressionava para conseguir novos clientes, prometendo altos salários se ela trouxesse contratos. Mas quando descobriam que os idosos não tinham dinheiro, Jorge ordenava que eles fossem descartados. Carla disse que se sentia culpada, mas tinha medo de perder o emprego. A confissão de Carla foi crucial para a investigação. Com base em suas declarações, a polícia conseguiu localizar outros idosos que tinham sido abandonados. Alguns já tinham voltado para suas famílias, outros estavam em abrigos públicos, sem memória de como tinham chegado lá. Rafael acompanhou de perto cada etapa do processo. Ele queria garantir que Jorge e Carla fossem punidos. Mas mais do que isso, ele queria que isso servisse de exemplo. Nenhum idoso deveria passar pelo que seu pai passou. Enquanto isso, Antônio recebeu alta do hospital. Rafael o levou de volta para casa, mas não à casa antiga em Araras. Ele decidiu que o pai iria morar com ele em São Paulo. Rafael sabia que isso significaria mudanças em sua vida, mas não se importava. Seu pai era mais importante do que qualquer coisa. Eles passaram os primeiros dias organizando a nova rotina. Rafael contratou uma cuidadora para ficar com Antônio durante o dia, enquanto ele trabalhava. Mas sempre que possível, ele chegava cedo em casa para passar tempo com o pai. Antônio estava lentamente se adaptando à nova vida. Ele gostava do apartamento de Rafael, que era amplo e bem iluminado. Mas o que ele mais gostava era de não estar mais sozinho. Rafael percebia como o pai sorria mais, como ele parecia ter recuperado um pouco daquela energia que tinha perdido. Uma noite, enquanto jantavam juntos, Antônio disse: "Filho, eu sei que estou te dando trabalho. Se você quiser, eu posso voltar para Araras."
Rafael largou o garfo e olhou para o pai. Pai, você não está me dando trabalho. Você é meu pai. É minha responsabilidade e meu prazer cuidar de você. E além disso, eu gosto de ter você aqui. Antônio sorriu, os olhos marejados. Eu também gosto de estar aqui, Rafael. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me sinto sozinho. Rafael sentiu um aperto no peito. Ele deveria ter percebido antes o quanto o pai estava sofrendo. Mas agora, ele tinha a chance de consertar isso. Dias depois, Rafael recebeu uma ligação do delegado. Rafael, Jorge e Carla foram condenados. Jorge pegou 8 anos de prisão e Carla 5. Além disso, a Lar Feliz foi fechada e todos os bens da empresa foram apreendidos para compensar as vítimas. Rafael sentiu um alívio imenso. Justiça tinha sido feita. Mas ele sabia que isso não apagava o sofrimento que seu pai tinha passado. Rafael também recebeu ligações de outras famílias que tinham sido vítimas da Lar Feliz. Eles agradeciam por ele ter tido a coragem de denunciar e lutar por justiça. Alguns pediram conselhos sobre como lidar com o trauma que seus parentes idosos tinham sofrido. Rafael sempre atendia com paciência, compartilhando sua experiência e oferecendo apoio. Ele percebeu que, de certa forma, algo bom tinha saído de toda aquela dor. Ele estava ajudando outras pessoas, e isso lhe dava um senso de propósito. Mas o mais importante era que ele tinha recuperado a relação com seu pai. Eles conversavam mais, riam mais, compartilhavam mais momentos juntos. Rafael percebeu o quanto tinha perdido ao se afastar, e agora estava determinado a aproveitar cada segundo. Meses se passaram desde que Rafael encontrou Antônio na beira da estrada. A vida deles tinha mudado completamente. Rafael agora trabalhava de casa na maior parte dos dias, para poder estar mais presente com o pai. Antônio, por sua vez, tinha se adaptado bem à nova rotina. Ele tinha até feito amizade com alguns vizinhos do prédio, outros idosos que também moravam ali. Eles se reuniam no salão de festas uma vez por semana para jogar baralho e conversar. Rafael ficava feliz ao ver o pai socializar novamente. Ele percebeu o quanto isso era importante para o bem-estar de Antônio. Um dia, Rafael recebeu um convite inesperado. Uma ONG que trabalhava com direitos dos idosos queria que ele falasse em um evento sobre o caso do pai. Rafael ficou hesitante no início. Ele não gostava de ser o centro das atenções. Mas quando conversou com Antônio sobre isso, o pai o encorajou. Filho, se você puder ajudar outras pessoas contando nossa história, acho que vale a pena. Rafael concordou. No dia do evento ele estava nervoso. A sala estava cheia de pessoas, incluindo advogados, assistentes sociais, jornalistas e famílias de idosos. Rafael subiu ao palco e começou a falar. Ele contou tudo, desde o momento em que recebeu a ligação de Dona Márcia até o dia em que Jorge e Carla foram condenados. Meu pai foi tratado como descartável, mas ele não é. Nenhum idoso é. Eles construíram nossas vidas, trabalharam, sacrificaram e merecem respeito e dignidade. Eu quase perdi meu pai porque eu estava ocupado demais para perceber que ele estava sofrendo. Não deixem isso acontecer com vocês. Prestem atenção em seus pais, seus avós. Estejam presentes. Porque quando eles se forem, o que vai restar são as memórias que vocês construíram juntos. Quando Rafael terminou, a sala inteira se levantou e aplaudiu. Várias pessoas se aproximaram depois para agradecer e compartilhar suas próprias histórias. Rafael percebeu que não estava sozinho. Havia muitas famílias lutando com os mesmos desafios. Depois do evento, Rafael decidiu se envolver mais ativamente na causa. Ele começou a participar de reuniões da ONG, oferecendo sua experiência e ajudando a criar campanhas de conscientização. Ele também começou a escrever artigos sobre o tema, que foram publicados em jornais e sites. Rafael descobriu uma nova paixão. Ele sempre tinha sido um homem de negócios, focado em números e resultados. Mas agora ele estava fazendo algo que realmente importava.
estava fazendo diferença na vida das pessoas, e isso lhe trazia uma satisfação que nenhum sucesso profissional tinha trazido antes. Antônio acompanhava tudo com orgulho. Ele via o filho se transformar em um defensor dos direitos dos idosos, e isso o enchia de alegria. Você está fazendo algo importante, Rafael. Estou orgulhoso de você. Rafael sorriu. Eu estou fazendo isso por você, pai, por tudo que você passou, e para garantir que ninguém mais passe por isso. Mas nem tudo eram flores. Rafael percebia que Antônio ainda carregava cicatrizes emocionais do que tinha acontecido. Ele tinha pesadelos frequentes, acordando no meio da noite gritando. Rafael sempre corria para o quarto do pai, segurando-o e acalmando-o. Estou aqui, pai. Você está seguro. Rafael decidiu que Antônio precisava de ajuda profissional. Ele marcou sessões com um psicólogo especializado em traumas. No início, Antônio resistiu. Eu não preciso de terapia, Rafael. Eu estou bem. Mas Rafael insistiu. Pai, não há vergonha em pedir ajuda. O que você passou foi terrível. Você precisa processar isso. Relutantemente, Antônio concordou. As sessões de terapia foram difíceis no começo. Antônio tinha dificuldade em falar sobre o que havia acontecido, mas, com o tempo, ele começou a se abrir. O psicólogo o ajudou a entender que o que aconteceu não foi culpa dele e que ele merecia cuidado e amor. Lentamente, Antônio começou a melhorar. Os pesadelos se tornaram menos frequentes e ele parecia mais tranquilo. Rafael via a mudança e sentia gratidão por ter tomado a decisão de buscar ajuda profissional. Ele percebeu que cuidar de um idoso não era apenas sobre atender necessidades físicas, mas também emocionais. Enquanto isso, a história de Rafael e Antônio continuava a inspirar pessoas. Eles recebiam mensagens de todo o país, de famílias que estavam passando por situações semelhantes. Rafael respondia a todas as mensagens pessoalmente, oferecendo conselhos e apoio. Um dia, Rafael recebeu uma mensagem de uma mulher chamada Beatriz. Ela contou que sua mãe idosa tinha sido vítima de uma situação parecida com a de Antônio. Ela tinha sido enganada por uma empresa de cuidados e abandonada em uma rodoviária. Beatriz conseguiu encontrá-la e agora estava lutando por justiça. Ela pediu conselhos a Rafael sobre como proceder. Rafael marcou um encontro com Beatriz e ofereceu toda a ajuda que podia. Ele a colocou em contato com o delegado que havia investigado o caso de Antônio e com os advogados da ONG. Rafael percebeu que agora ele tinha uma rede de apoio que podia oferecer a outras famílias. E isso lhe dava a esperança de que juntos eles poderiam fazer diferença. O inverno chegou a São Paulo, trazendo dias frios e cinzentos. Rafael e Antônio passavam as noites em casa, assistindo a filmes antigos que o pai adorava. Eram momentos simples, mas preciosos. Rafael percebeu que a felicidade não estava nas grandes conquistas ou nos momentos glamourosos, mas nesses pequenos instantes de conexão com quem amamos. Uma noite, enquanto assistiam a um filme, Antônio disse: Rafael, eu tenho pensado muito sobre o que aconteceu. E sabe de uma coisa? Eu sou grato. Rafael olhou para o pai surpreso. Grato? Por quê? Antônio sorriu. Porque aquilo me trouxe de volta para perto de você. Eu estava vivendo sozinho, me afastando cada vez mais da vida. Mas agora estou aqui com você. Estou vivo de verdade. Rafael sentiu os olhos marejarem. Pai, eu também sou grato. Grato por ter te encontrado a tempo. Grato por ter essa segunda chance. Eles se abraçaram e Rafael sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. Ele percebeu que, apesar de toda a dor, algo bonito havia nascido daquela tragédia. Eles tinham se reencontrado e agora estavam construindo uma relação mais forte do que nunca. Naquele mesmo inverno, Rafael foi convidado para dar uma palestra em Brasília, no Congresso Nacional. Parlamentares queriam discutir a criação de leis mais rígidas para proteger idosos de abusos e abandono.
Rafael aceitou o convite imediatamente. Ele viu isso como uma oportunidade de fazer mudanças reais e duradouras. No dia da palestra, Rafael estava acompanhado de Antônio. O velho fazia questão de estar presente. Eu quero estar lá, filho. Quero que as pessoas vejam que eu sou real, que minha história é real. Rafael ficou emocionado com a coragem do pai. Quando subiram ao plenário, houve um silêncio respeitoso. Rafael começou a falar, contando a história de Antônio em detalhes. Ele mostrou fotos de como o pai estava quando foi encontrado e como ele estava agora. A diferença era gritante. Este é meu pai. Ele foi abandonado para morrer porque não tinha dinheiro, mas ele sobreviveu. E agora está aqui, ao meu lado. Mas quantos outros não tiveram a mesma sorte? Quantos morreram sozinhos, sem ninguém para procurá-los? Precisamos de leis que protejam nossos idosos. Precisamos de punições severas para quem ousa maltratá-los ou abandoná-los. E precisamos de mais apoio para as famílias que cuidam deles. Os parlamentares ouviram atentamente. Alguns tinham lágrimas nos olhos. Depois da palestra, vários deles se aproximaram de Rafael e Antônio, prometendo que trabalhariam para criar legislações mais fortes. Rafael saiu de Brasília com esperança renovada. Ele sabia que mudanças levavam tempo, mas pelo menos o primeiro passo havia sido dado. De volta a São Paulo, a vida continuou. Rafael mantinha sua rotina de trabalho, mas sempre com tempo para o pai. Eles tinham criado pequenos rituais. Toda sexta-feira, saíam para jantar em um restaurante que Antônio adorava. Aos domingos, iam ao parque, onde Antônio gostava de alimentar os pássaros. Rafael também começou a levar o pai para visitar Dona Márcia e outros amigos em Araras. Antônio sempre ficava feliz com essas visitas. Ele matava a saudade dos velhos conhecidos e mostrava que estava bem. Dona Márcia sempre recebia os dois com lágrimas nos olhos. Rafael, você é um filho exemplar. Seu pai tem muita sorte. Rafael sempre respondia, não, Dona Márcia, eu é que tenho sorte por ainda ter ele comigo. Mas mesmo com toda a felicidade, Rafael sabia que o tempo era implacável. Antônio estava envelhecendo e sua saúde começava a dar sinais de fragilidade. Um dia, Antônio teve uma queda em casa. Rafael estava no trabalho quando a cuidadora ligou, desesperada. Senhor Rafael, seu pai caiu. Ele está consciente, mas não consegue se levantar. Rafael largou tudo e correu para casa. Encontrou o pai no chão da sala, pálido e tremendo. Pai, o que aconteceu? Antônio tentou sorrir. Eu tropecei, filho. Está tudo bem. Mas Rafael sabia que não estava tudo bem. Ele chamou uma ambulância e levou o pai ao hospital. Os exames revelaram que Antônio tinha fraturado o fêmur. Ele precisaria de cirurgia. Rafael ficou ao lado do pai durante todo o processo. A cirurgia foi bem-sucedida, mas a recuperação seria longa e difícil. Antônio ficou internado por 2 semanas. Rafael praticamente morou no hospital durante esse período. Ele só saía para tomar banho e trocar de roupa. Todas as noites, ele dormia na cadeira ao lado da cama do pai. Antônio ficava grato pela presença do filho. Você não precisa ficar aqui toda hora. Rafael, sei que tem trabalho. Rafael balançava a cabeça. Meu lugar é aqui, com você. Quando Antônio finalmente recebeu alta, Rafael transformou o apartamento em um mini hospital. Ele comprou uma cama especial, contratou uma enfermeira em tempo integral e ajustou toda a rotina da casa para atender às necessidades do pai. A recuperação de Antônio foi mais difícil do que Rafael esperava. O pai, que sempre foi ativo, agora estava confinado à cama a maior parte do tempo. Ele precisava de ajuda para tudo: tomar banho, se vestir, comer. Rafael via a frustração no rosto do pai e fazia o possível para mantê-lo animado. Pai, é temporário. Logo você vai estar andando de novo. Antônio suspirava. Eu estou velho, Rafael. Meu corpo não é mais o mesmo. Rafael não gostava de ouvir o pai falar assim. Você é forte, pai. Você sobreviveu a coisas muito piores.
Rafael também percebia o peso emocional que cuidar de Antônio estava trazendo. Ele estava constantemente cansado, estressado e preocupado. Havia dias em que ele sentia que não aguentava mais, mas sempre que olhava para o pai, lembrava-se do porquê estava fazendo aquilo. Ele também buscou ajuda. Rafael começou a participar de grupos de apoio para cuidadores familiares. Nesses grupos, ele conheceu outras pessoas que estavam passando pelas mesmas dificuldades. Eles compartilhavam experiências, desabafavam e se apoiavam mutuamente. Rafael percebeu que não estava sozinho, e isso lhe dava força para continuar. Uma das pessoas que Rafael conheceu no grupo foi Clara, uma mulher de 40 anos que cuidava da mãe com Alzheimer. Clara era forte, determinada, mas também carregava um cansaço visível. Eles se tornaram amigos rapidamente, trocando mensagens frequentemente para se apoiarem. Clara dizia que Rafael era uma inspiração para ela. Você fez tanto pelo seu pai. É raro ver um filho tão dedicado. Rafael sempre respondia, eu só estou fazendo o que qualquer filho deveria fazer. Mas Clara discordava. Não, Rafael, muitos filhos abandonam seus pais quando eles ficam velhos. Você escolheu ficar, isso é especial. Com o tempo, Antônio começou a melhorar. Ele fazia fisioterapia diariamente e, lentamente, recuperava a capacidade de andar. Rafael comemorava cada pequeno avanço. O primeiro dia em que Antônio conseguiu dar alguns passos com o auxílio de um andador foi uma vitória imensa. Rafael filmou o momento e compartilhou nas redes sociais. Meu pai está voltando, um passo de cada vez. O vídeo viralizou, recebendo milhares de comentários de apoio e incentivo. Pessoas de todo o país enviavam mensagens, torcendo pela recuperação de Antônio. Rafael lia algumas dessas mensagens para o pai, e Antônio sempre ficava emocionado. Tanta gente torcendo por mim. Eu não mereço isso. Rafael segurava a mão do pai. Você merece, sim. Você é um guerreiro, pai. Enquanto Antônio se recuperava, Rafael voltou a se envolver mais ativamente com a ONG. Ele participou de campanhas de conscientização, deu entrevistas e ajudou a organizar eventos. A causa dos direitos dos idosos tinha se tornado uma parte essencial de sua vida. Ele sentia que tinha encontrado um propósito maior. Um dia, Rafael recebeu uma notícia emocionante. Um projeto de lei inspirado na história dele e de Antônio tinha sido aprovado no Congresso. A nova lei estabelecia punições mais severas para casos de abandono de idosos e criava um fundo de apoio para famílias cuidadoras. Rafael mal podia acreditar. Pai, conseguimos. A lei foi aprovada. Antônio sorriu, os olhos brilhando. Isso é maravilhoso, filho. Você fez isso. Rafael balançou a cabeça. Nós fizemos isso, pai, juntos. A aprovação da lei foi amplamente divulgada na mídia. Rafael foi convidado para várias entrevistas e a história dele e de Antônio ganhou ainda mais visibilidade. Mas Rafael sempre fazia questão de lembrar que não era apenas sobre eles. Há milhares de idosos sofrendo abusos e abandono todos os dias. Precisamos continuar lutando por eles. Meses depois, Antônio já estava andando sem o andador. Ele ainda tinha limitações, mas havia recuperado boa parte de sua mobilidade. Rafael ficava impressionado com a resiliência do pai. Antônio era a prova viva de que nunca é tarde para recomeçar. Numa tarde ensolarada, Rafael levou o pai de volta ao parque onde costumavam ir aos domingos. Antônio sentou-se no banco favorito e observou os pássaros. Eu pensei que nunca mais veria isso. Rafael sentou-se ao lado dele. Mas você está aqui. E vamos continuar vindo aqui por muitos anos ainda. Antônio olhou para o filho, os olhos cheios de gratidão. Rafael, eu preciso te dizer uma coisa. Obrigado. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por me amar, mesmo quando eu achei que não era amado. Rafael sentiu um nó na garganta. Pai, eu sempre vou te amar. Sempre. Eles ficaram ali, sentados em silêncio, apenas apreciando a companhia um do outro.
Aquele momento era simples, mas perfeito. Era exatamente o que ambos precisavam. O cheiro de desinfetante foi a primeira coisa que Rafael sentiu ao recobrar a consciência. A claridade branca do quarto o obrigou a fechar os olhos novamente por alguns segundos, como se o próprio corpo estivesse tentando protegê-lo de despertar para uma realidade que ele vinha ignorando faz tempo. Havia um bip constante ao seu lado, ritmado, como um lembrete de que o coração ainda estava ali, batendo, insistindo em continuar apesar de todo o peso que carregava. Filho, a voz de Antônio veio fraca, mas carregada de preocupação. Meu Deus, Rafael, graças a Deus você acordou. Rafael virou o rosto devagar. O pai estava sentado em uma poltrona ao lado da cama, o corpo curvado, os olhos fundos denunciando noites mal dormidas. Era como se, de repente, os papéis tivessem se invertido. O velho parecia mais desperto, mais atento, enquanto o filho, sempre tão forte, era agora o frágil, cercado por fios e aparelhos. Pai! Rafael tentou se levantar, mas o corpo protestou com uma tontura aguda. O que aconteceu? Antônio segurou a mão dele com força, como se temesse que, se soltasse, o filho desapareceria. Você caiu na sala, Rafael. Desmaiou. A cuidadora me chamou desesperada. Eu achei que ia te perder. Os olhos de Antônio se encheram de lágrimas. Um médico se aproximou, com a prancheta em mãos e expressão séria, mas não fria. Senhor Rafael, bom dia. Eu sou o Dr. Henrique. Você teve um colapso por exaustão. Seu corpo simplesmente desligou. Rafael franziu a testa. Exaustão? O médico assentiu, cruzando os braços. Exaustão física e emocional. Seus exames mostram estresse elevado, sono muito abaixo do necessário, alimentação irregular. Seu coração não chegou a entrar em falência, mas você teve sinais claros de sobrecarga. Se continuar nesse ritmo, não teremos a mesma sorte da próxima vez. As palavras ficaram ecoando na cabeça de Rafael, como se viessem de muito longe. Era irônico. Ele tinha dedicado os últimos meses a salvar o pai, a proteger outros idosos, a construir um projeto para que ninguém se sentisse sozinho. No meio de tudo isso, esqueceu da própria vida, do próprio corpo, da própria mente. E meu pai? Rafael perguntou automaticamente. Como ele ficou? Ele não pode se esforçar. Henrique olhou para Antônio e sorriu de leve. Seu Antônio está bem. Quem não está bem é você, Rafael. Ele se aproximou da cama. Cuidadores adoecem, às vezes mais rápido do que aqueles de quem cuidam. Você assumiu responsabilidades gigantes. Trabalho, seu pai, o projeto social, entrevistas, viagem a Brasília. Ninguém aguenta tanto por muito tempo sem consequências. Rafael sentiu o peso de cada compromisso vindo à tona como cenas de um filme. As noites em claro ao lado da cama do pai, quando ele fraturou o fêmur, as reuniões da ONG, as respostas a dezenas de mensagens de famílias desesperadas, os eventos, o documentário, o projeto Nunca Sozinhos, explodindo em alcance. Eu não podia parar, ele murmurou mais para si do que para os outros. Henrique se sentou na ponta da cama. Você não precisa parar de tudo, mas precisa aprender a dividir o peso. Senão, uma hora, ele te esmaga. Vamos manter você em observação por alguns dias. E, sinceramente, o tratamento não é só remédio. Você vai precisar reorganizar a própria vida. Antônio enxugou as lágrimas com as costas da mão. Doutor, desculpa. Isso é culpa minha. Se eu não desse tanto trabalho... A voz dele falhou. Henrique o interrompeu com firmeza, mas com respeito. Seu Antônio, não é culpa do Senhor. Cuidar de quem amamos não é um problema. O problema é fazer isso sozinho. O que o seu filho passa é o que muita gente passa em silêncio. Acha que precisa ser forte o tempo todo, que não pode demonstrar fraqueza. Até que cai. Rafael deixou as lágrimas escorrerem, sem força para segurá-las. Ele olhou para o pai e sentiu algo que misturava amor, medo e uma culpa diferente.
Não apenas por tê-lo deixado sozinho no passado, mas agora por fazê-lo reviver o medo de perder alguém. Pai, me desculpa, ele sussurrou. Eu achei que para cuidar de você, eu precisava esquecer de mim. Antônio apertou mais a mão dele. Não me pede desculpa. Eu que estou com o coração apertado de ver você assim. Você me salvou da estrada, da solidão, da morte. Agora é minha vez de estar com você. Se for preciso, eu fico do seu lado 24 horas, igual você ficou do meu. Rafael deu um sorriso fraco. Acho que a gente vai ter que aprender a cuidar um do outro então. Henrique assentiu. É exatamente isso. Cuidar não é mão única. É via de mão dupla. E vocês dois têm uma história forte demais para ignorar esse aprendizado. Naquela manhã, enquanto ouvia o bip do monitor e sentia o pai ali, firme ao seu lado, Rafael entendeu que a luta que havia começado para salvar um idoso abandonado tinha se transformado em algo maior. Era uma luta também para ensinar o mundo, e a si mesmo, que ninguém aguenta ser herói o tempo todo. Se essa história está mexendo com você, se inscreva no canal, deixe seu like e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo, para essa mensagem alcançar ainda mais pessoas que estão cuidando de alguém e, às vezes, esquecendo de cuidar de si mesmas. A televisão do quarto estava ligada, mas no mudo. Imagens de um telejornal passavam rápido, mostrando manchetes sobre trânsito, política, chuva forte em alguma cidade do interior. Mas nada realmente entrava na cabeça de Rafael. O som que dominava o ambiente era o bip ritmado do monitor cardíaco e a respiração calma de Antônio, que cochilava sentado na poltrona, com o pescoço inclinado de lado, como alguém que se recusou a ir embora antes de ter certeza de que a pessoa amada estava mesmo fora de perigo. Rafael observava o pai em silêncio. O rosto de Antônio parecia mais envelhecido do que meses atrás, não apenas pelos sulcos na pele, mas pelo peso da preocupação recente. Eu causei isso também, pensou, sentindo uma culpa diferente daquela de antes. Agora não era só por tê-lo deixado sozinho no passado, mas por agora fazê-lo carregar o medo de perder o próprio filho. Um bocejo súbito acordou Antônio, que ajeitou a coluna com um leve gemido. Você devia estar em casa, pai, disse Rafael, num tom suave. Essa cadeira não é feita para gente da sua idade. Antônio franziu o senho, como se estivesse ofendido de leve. E você devia estar em casa, no sofá, e não deitado numa cama de hospital com um monte de fios grudados no peito, menino. Ele se aproximou mais. Eu só saio daqui quando tiver certeza de que isso não vai se repetir. Rafael desviou o olhar. O doutor Henrique já disse que foi só exaustão, pai. Uns dias de descanso, uns remédios, terapia. Eu me organizo. Antônio respirou fundo. Só exaustão. Repetiu balançando a cabeça. Você fala como se fosse resfriado. Colapso não é só. É o corpo gritando para você parar. Rafael abriu um sorriso curto, sem graça. Você anda falando bonito desde que começou a terapia. Não é a terapia que está falando, Rafael. É o medo. Antônio encarou o filho. Medo de te ver indo por um caminho parecido com o meu. Só que é o contrário. Eu fui abandonado pelos outros. Você corre o risco de se abandonar sozinho enquanto tenta abraçar o mundo. As palavras acertaram em cheio. Rafael sentiu o peito apertar, como se alguém tivesse apertado um ponto que ele evitava tocar. Ele começou, mas não sabia bem o que dizer. Eu achava que se eu fizesse tudo, se eu dissesse sim para todo mundo, ninguém mais ia se sentir como você se sentiu naquela estrada. Antônio se inclinou um pouco para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, as mãos entrelaçadas. Eu sei que você quer salvar o mundo, Rafael, mas não dá. Nem Jesus salvou todo mundo do jeito que as pessoas queriam, você não vai conseguir. Ele deu um sorriso triste. E eu não quero ser o motivo de você achar que tem que ser perfeito. Rafael olhou para o teto, tentando conter as lágrimas. Quando eu te encontrei na rodovia, ele disse baixando a voz,
Eu achei que nunca mais ia me perdoar se você morresse ali. Eu jurei para mim mesmo que ia estar presente em tudo, que ia me doar até o último fio de força. Só que eu esqueci que força acaba. Antônio se levantou com cuidado, aproximando-se da cama, e segurou o rosto do filho com as duas mãos, como fazia quando ele era criança. Filho, você já fez mais do que qualquer pessoa poderia imaginar. Você me tirou da estrada, me trouxe para sua casa, lutou na justiça, mudou lei, criou projeto, ajudou outras famílias que você nem conhece. As lágrimas escorriam devagar. Agora eu te peço uma coisa. Faz isso por mim de novo. Me salva outra vez. Dessa vez, me salva de te perder para esse ritmo que vai te matar aos poucos. A voz de Antônio falhou na última frase. Rafael finalmente deixou as lágrimas caírem, sem tentar escondê-las. Como é que eu faço isso, pai? Perguntou, engolindo o choro. Como é que eu cuido de você, cuido dos outros, cuido do projeto e ainda cuido de mim? Antônio sorriu, apesar da emoção. Eu também estou aprendendo. Ele enxugou os olhos com o dorso da mão. Mas uma coisa eu já entendi. Cuidar não é carregar tudo sozinho. Você me ensinou a aceitar ajuda, lembra? Quando eu não queria cuidadora, não queria fisioterapia, não queria psicólogo, e você insistiu. Agora é minha vez de insistir para você aceitar ajuda também. Rafael respirou fundo. As cenas dos últimos meses passaram pela sua cabeça como um filme acelerado. A criação da plataforma Nunca Sozinhos, as milhões de visualizações do documentário, as mensagens de famílias de todo o Brasil, os convites para palestras, as viagens, as madrugadas escrevendo, organizando, respondendo, enquanto o corpo pedia descanso e a mente dizia, só mais um pouco. Acho que eu confundi missão com obrigação, ele murmurou. Transformei algo que nasceu do amor numa prisão que eu mesmo fui construindo. Antônio apertou sua mão. Então, vamos derrubar essa prisão juntos. Tijolo por tijolo. O mundo não precisa de mais um herói caído. Precisa de gente real, que mostra que é possível cuidar e sobreviver. Naquela noite, Rafael pegou o celular, abriu o aplicativo do projeto e escreveu uma mensagem curta para a equipe da ONG. Preciso reduzir o ritmo. Vou delegar mais. Quero que o Nunca Sozinhos também seja um exemplo de cuidado com quem cuida. Ao apertar o botão de enviar, sentiu um peso sair dos ombros. Não era o fim da missão. Era o início de uma forma mais saudável de continuá-la. O retorno para casa depois da alta foi estranho. Rafael estava acostumado a chegar carregando o mundo nas costas e entrar no apartamento já preocupado com o próximo compromisso, a próxima entrevista, o próximo caso urgente de um idoso em risco. Naquele dia, porém, voltou com uma sacola pequena de remédios e uma lista grande de recomendações. Dormir mais, comer melhor, fazer pausas, reduzir compromissos, continuar a terapia. Jéssica abriu a porta com um sorriso largo. Finalmente em casa, hein, Rafael? Disse aliviada. Seu Antônio quase me expulsou daqui ontem de tanta ansiedade para te ver entrando por essa porta andando. Antônio, que estava sentado no sofá, levantou-se devagar, apoiando-se na bengala. Se eu tivesse força, tinha te buscado nos braços lá no hospital, brincou. Ainda bem que você voltou com as próprias pernas. Rafael olhou em volta. A casa estava organizada. O cheiro de café recém-passado tomava conta da cozinha. E havia um vaso com flores simples na mesa da sala. Detalhe que ele sabia que tinha dedo de Jéssica e de Antônio juntos. Sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que aquele espaço não era só ponto de passagem entre um compromisso e outro. Era lar. A partir de hoje, a regra aqui vai mudar, Rafael anunciou depois de pousar a mochila no canto. Nada de herói solitário, nada de se matar por causa de agenda cheia. Vamos reorganizar tudo. Jéssica ergueu as sobrancelhas curiosa. O que isso quer dizer na prática? Rafael caminhou até a mesa e espalhou alguns papéis.
a agenda do projeto, os horários de fisioterapia de Antônio, as sessões de terapia, os compromissos da ONG. Quer dizer que eu vou recusar convites. Vou aparecer menos em entrevistas. Vou focar em poucas coisas bem feitas. E, principalmente, quer dizer que eu vou confiar mais em você, Jéssica, e na equipe do projeto. Não dá mais para eu ser o centro de tudo. Antônio sorriu, orgulhoso. Finalmente, meu filho entendeu que o mundo não vai acabar se ele disser não. Jéssica assentiu, séria. Eu e muita gente estamos aqui justamente para isso. O projeto Nunca Sozinhos não é sobre um homem só. É sobre uma causa. A causa é maior que você. E isso é bom, porque não depende só de você. Nas semanas seguintes, a rotina foi sendo redesenhada com cuidado. Rafael passou a ter horários fixos de descanso que ele levava tão a sério quanto uma reunião importante. O computador ficava fechado à noite, o celular frequentemente em modo silencioso durante as refeições. E aos poucos, a ansiedade de estar sempre disponível começou a dar lugar a algo novo. A sensação de estar presente de verdade onde estava. As sessões de terapia com a doutora Helena se tornaram um ponto de apoio fundamental. Em uma delas, Helena perguntou: Rafael, o que você sente quando olha para o seu pai hoje? Ele pensou por alguns segundos. Eu vejo alguém que eu quase perdi 2 vezes, na estrada e dentro de casa. Porque mesmo depois que trouxe ele para morar comigo, por muito tempo ele ainda estava sozinho dentro da cabeça e do coração dele. Respirou fundo. E vejo alguém que, mesmo depois de tudo, ainda se preocupa mais comigo do que consigo mesmo. Helena virou-se para Antônio. E o senhor, seu Antônio, o que sente quando olha para o Rafael hoje? Antônio ajeitou os óculos. Eu vejo o menino que corria pela casa derrubando tudo, que chorava quando caía e vinha correndo para minha perna. Vejo o homem que enfrentou uma empresa inteira, a justiça, o próprio governo, por mim e por outros idosos. E vejo um ser humano cansado, aprendendo a dizer, eu não dou conta de tudo. Ele sorriu. E isso para mim é coragem. Helena fez um gesto de aprovação. Muitos cuidadores associam coragem a suportar tudo calados. Vocês estão descobrindo uma coragem diferente, a de expor limites. Isso não enfraquece a causa, fortalece. Enquanto essa reconstrução íntima acontecia, o Nunca Sozinhos também passava por transformações externas. Aonde, com a ajuda de outros parceiros, ampliou o time de voluntários. Criaram turnos de atendimento, manuais de acolhimento, rodízios para que ninguém ficasse sobrecarregado respondendo mensagens de madrugada. Numa reunião virtual com a equipe, uma das psicólogas falou: se a nossa bandeira é que ninguém fique sozinho, temos que aplicar isso dentro do próprio projeto. Isso vale para idosos, cuidadores e para nós, profissionais. Rafael assentiu, sentindo-se aliviado por não ser mais a engrenagem central de tudo. Em casa, novos rituais surgiram. Toda quarta-feira, pai e filho reservavam a noite para um cinema caseiro. Escolhiam um filme antigo, faziam pipoca e combinavam de não falar sobre doença, ONG, leis ou abandono. Era a noite da leveza. Antônio contava histórias de juventude, de como conheceu a mãe de Rafael, de perrengues que passaram juntos, e ria alto de detalhes que antes pareciam ter se apagado com o tempo. Você lembra quando a gente pegou aquele ônibus errado para a praia e foi parar num sítio no meio do nada? Antônio ria, com lágrimas nos olhos. Sua mãe queria me matar. Rafael gargalhava. Eu lembro mais do seu desespero tentando fingir que sabia para onde estava indo. Esses momentos, que antes seriam classificados na agenda como tempo livre e ignorados, agora eram tratados como prioridade. E quanto mais eles se permitiam viver o presente com qualidade, mais a dor do passado parecia encontrar seu lugar. Não como ferida aberta, mas como cicatriz que contava uma história de superação. O impacto da história de Rafael e Antônio continuava a se espalhar, mas agora de uma forma mais madura,
mais estruturada. Em vez de se desdobrar para estar em todos os lugares, Rafael passou a escolher a dedo onde colocar sua presença física. Um desses convites veio de uma universidade pública que organizava um seminário sobre envelhecimento, políticas públicas e responsabilidade social. Eu só aceito se meu pai for comigo, Rafael avisou pelo telefone a professora que o convidou. A história não é só minha. No auditório cheio, com estudantes de serviço social, enfermagem, direito e psicologia, Antônio e Rafael sentaram lado a lado. A professora fez uma breve introdução, projetando algumas imagens do documentário, inclusive a foto de Antônio sentado à beira da estrada e outra dele hoje, sorrindo, de bengala na mão. Quando o microfone chegou a Rafael, ele respirou fundo. Muita gente conhece a nossa história a partir da parte mais dramática: o abandono, a empresa criminosa, o resgate, a lei aprovada. Ele olhou ao redor. Mas hoje eu quero falar também sobre o depois. Sobre o que acontece quando a câmera é desligada, quando as manchetes somem, quando a luta continua dentro de casa. Contou sobre o colapso, o hospital, a exaustão de cuidar de tudo e de todos, e sobre como precisou revisitar a própria ideia de força. Descobri que não basta promover a dignidade dos idosos. É preciso cuidar da saúde emocional de quem está na linha de frente desse cuidado. Senão, vamos substituir uma vítima por outra. O idoso deixou de ser abandonado, mas o cuidador passa a ser, às vezes, abandonado por si mesmo. O silêncio que se seguiu era atento. Muitos estudantes anotavam avidamente, outros apenas escutavam, visivelmente tocados. Em seguida, Antônio pegou o microfone. Eu não tenho estudo, não sei falar bonito como meu filho e vocês aqui da universidade. Ele sorriu de leve. Mas sei o que é sentir medo de ser descartado. Sei o que é olhar no espelho e achar que o rosto que você vê não serve mais para nada. E sei o que é ser salvo, não só por alguém que te tira de uma estrada, mas que decide ficar com você depois, quando ninguém está olhando. Ele fez uma pausa, emocionado. Quero pedir uma coisa para vocês que vão trabalhar com gente como eu. Não deixem que a gente vire só número, estatística, caso. A gente tem nome, tem história, tem vergonha, tem orgulho, tem medo. A gente precisa de remédio, sim, mas precisa principalmente de olhar e de escuta. Às vezes, é isso que impede que uma pessoa aceite entrar num carro errado, como eu aceitei. A plateia se levantou em aplausos. No fim da palestra, vários jovens se aproximaram para abraçar Antônio, tirar fotos, contar histórias de seus avós, de seus pais, de idosos que conheciam. Eu nunca tinha parado para pensar que envelhecer era tão mais do que aposentadoria e doença, confessou uma estudante de 20 anos. Obrigada por abrir meus olhos antes que eu comece a trabalhar com isso na prática. O Nunca Sozinhos também ganhou novas frentes a partir dessa maturidade. A plataforma começou a oferecer não só apoio para famílias que queriam denunciar abusos, mas também materiais sobre autocuidado para cuidadores, vídeos curtos com dicas práticas, relatos anônimos de quem estava no limite, mostrando caminhos possíveis. Uma das campanhas mais fortes lançadas naquele ano trazia um slogan simples: cuidar também cansa, falar também cura. Depoimentos de cuidadores apareciam em gravações caseiras, em salas pequenas, cozinhas apertadas, quintais simples, sempre com a mesma mensagem: não é fraqueza admitir que está difícil. Rafael gravou um desses vídeos sentado na sala de casa, com Antônio ao fundo, lendo um jornal. Você que está vendo isso agora, talvez cuidando de um pai, de uma mãe, de um avô, de um irmão, e acha que precisa ser forte o tempo todo, escuta uma coisa de quem já caiu. Não espere seu corpo gritar por você. Não espere desmaiar. Não espere o coração disparar, não espere sentir que não há mais saída. Procure ajuda antes, procure gente. Ninguém deveria cuidar de alguém sozinho.
Ao final do vídeo, Antônio levantou a cabeça do jornal e completou: "E você, que é idoso e acha que é peso, entenda que aceitar ser cuidado também é amor. Eu demorei para aprender isso. Não cometa o mesmo erro." O vídeo viralizou não apenas entre famílias, mas também entre profissionais de saúde, assistentes sociais, cuidadores formais. Em muitos hospitais, começaram a surgir pequenos grupos internos de apoio para equipes que lidavam diariamente com sofrimento, inspirados na ideia de que cuidar também exige sustentação emocional. Enquanto tudo isso acontecia, a vida em casa seguia, com suas pequenas rotinas cheias de significado. Rafael e Antônio ainda tinham dias difíceis, em que o medo batia à porta, em que o cansaço parecia maior que a fé. Em algumas noites, os pesadelos voltavam, trazendo de volta à beira da estrada, o carro, o abandono. Mas agora, quando isso acontecia, não havia mais silêncio solitário. Havia conversa, havia abraço, havia espaço para dizer: "Hoje está doendo mais." Rafael pensou nessa frase, enquanto observava o pai dormindo na poltrona, a televisão ligada num volume quase imperceptível, e Pretinho enroscado no tapete. A luz amarela do abajur deixava o ambiente com um ar de aconchego que, anos atrás, ele nem imaginava que voltaria a sentir. Era fim de tarde de domingo. Tinham voltado há pouco de mais um passeio ao parque, agora parte da rotina sagrada dos dois. Antônio andava devagar, apoiado na bengala, mas com uma firmeza conquistada à base de fisioterapia, paciência e incentivo. De vez em quando, parava para conversar com outros idosos, dar carinho em cães que passavam e brincar com crianças que o chamavam de vô, sem nem saber seu nome. "Você reparou que ninguém te chama mais de o idoso da estrada?" perguntou Rafael, enquanto preparavam um café na cozinha. Antônio, ainda de olhos fechados, respondeu da sala: "E isso é bom, viu? Já pensou passar o resto da vida sendo lembrado só pelo pior dia dela? Prefiro ser lembrado como o Antônio do Pretinho ou o Antônio do Rafael." Abriu um sorriso. "Ou o Antônio que fala demais nos eventos." Rafael riu, trazendo 2 xícaras para a mesa. "Acho que você já conquistou todos esses títulos." Sentaram-se à mesa. O vapor do café subia devagar, perfumando o ambiente. Por um instante, o silêncio que se instalou não era pesado e sim confortável. Aquele silêncio de quem não precisa preencher cada segundo com palavras para sentir que está junto. "Sabe o que eu andei pensando esses dias?" Antônio quebrou o silêncio, mexendo o café com calma. "Lá vem coisa", brincou Rafael, levando a xícara à boca. "Eu pensei que se lá atrás, quando eu assinava aquele contrato com aquela empresa, alguém tivesse batido na minha porta só para perguntar como eu estava, talvez muita coisa tivesse sido diferente. Talvez eu tivesse chorado, desabafado, dito que tinha medo de morrer sozinho. Talvez eu não tivesse entrado naquele carro." Ele respirou fundo. "E hoje, quando vejo tanta gente se aproximando da gente, mandando mensagem, contando história, eu sinto que, de alguma forma, a pergunta que eu não recebi naquela época está sendo feita agora para muitas outras pessoas." Rafael apoiou os cotovelos na mesa, atento. "Como você está de verdade?" completou ele. "É, essa pergunta simples que ninguém faz com calma." Antônio o encarou. "E você? Como você está de verdade?" Rafael sorriu de canto. "Hoje, cansado, mas em paz. Com medo às vezes de te perder, mas com gratidão enorme por ainda te ter aqui. Com orgulho do que a gente construiu, mas consciente de que não dá para abraçar todas as dores do mundo. E mais leve por saber que se eu cair de novo, não vou esconder." Antônio assentiu, satisfeito. "Eu estou com medo também. Medo do tempo, que ninguém controla. Medo de você seguir sem mim um dia. Mas também estou curioso. Curioso para ver quanto bem ainda vai nascer dessa história que começou tão feia. Curioso para ver como o Nunca Sozinhos vai continuar mesmo quando a gente não estiver mais aqui para contar."
Ele deu um sorriso sereno. E principalmente estou grato. Grato por não estar mais invisível. Na semana seguinte, Rafael foi convidado para gravar um vídeo especial para o canal, sintetizando tudo o que a jornada tinha ensinado até ali. Decidiu gravar em casa, na sala, com Antônio sentado ao lado, como sempre. A câmera foi posicionada, a luz ajustada, e quando o sinal para começar foi dado, Rafael respirou fundo e falou olhando diretamente para a lente, como se falasse com alguém em particular do outro lado da tela. Se você chegou até aqui nessa história, talvez seja porque alguma parte dela falou com você. Talvez você tenha um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um vizinho idoso, ou talvez você seja esse idoso que se sente esquecido. Ele fez uma breve pausa. A nossa história começou numa estrada, com abandono, medo, culpa, mas não terminou ali. Ela continuou no hospital, em delegacia, em sala de audiência, em ONG, em universidade, em grupos de apoio, em mensagens de gente do país inteiro. E hoje, continua aqui, nessa sala simples, onde um filho e um pai aprenderam juntos que ninguém deveria carregar a vida sozinho. Antônio completou, a voz firme apesar da emoção. Eu queria dizer para você que é idoso e acha que já acabou. Enquanto você respira, ainda tem capítulo para ser escrito. Não deixe ninguém te convencer do contrário. E você, filho ou filha, que se sente culpado por não conseguir fazer tudo. Não é vergonha pedir ajuda. Eu demorei para entender isso. Meu filho também. Mas a gente aprendeu. Rafael então olhou de novo para a câmera. Se essa história está mexendo com você, se inscreva no canal, deixe seu like e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Seu comentário não é só número. Ele mostra que essa mensagem está chegando onde precisa chegar, mostra que do outro lado tem gente real, com histórias reais. E, por favor, conta nos comentários o que essa história despertou em você. Às vezes, o seu relato vai ser o abraço que alguém precisa ler hoje para não desistir. A gravação terminou, mas a conversa entre eles não. Depois que a equipe desmontou os equipamentos, pai e filho ficaram sozinhos novamente na sala, como tantas outras vezes. Você percebe que o menino que eu carregava no colo agora carrega um monte de gente com palavras? Antônio disse, orgulhoso. Rafael sorriu. E você percebe que o homem que um dia acharam descartável hoje é a razão de tanta gente repensar como trata os idosos? Antônio deu de ombros, humilde. No fim das contas, filho, acho que ninguém é descartável. Às vezes, só estão olhando para a gente do jeito errado. Rafael se levantou, foi até o pai e o abraçou com força, sentindo o cheiro familiar de café, remédio e sabonete simples. Não era um abraço de despedida, nem de culpa, nem de medo. Era um abraço de continuidade, de quem sabia que, a partir dali, qualquer coisa que acontecesse não apagaria o que tinham construído juntos. Do lado de fora, a cidade seguia com buzinas, prédios, pressa, gente passando sem se olhar. Mas naquele apartamento, 2 gerações, um cachorro vira-lata e uma história que nasceu de uma dor quase irreparável se transformavam dia após dia em prova viva de que, mesmo no cenário mais duro, é possível reconstruir laços, encontrar propósito e principalmente aprender que ninguém precisa e ninguém merece caminhar sozinho. Os meses se transformaram em anos, com uma velocidade que Rafael nunca tinha experimentado antes. O tempo, esse estranho que não pede licença e não respeita planos, seguia seu curso, marcando sutilmente a passagem nas rugas mais profundas, no rosto de Antônio, nos cabelos completamente brancos, nas mãos que tremiam um pouco mais ao segurar a xícara de café. Mas também deixava marcas boas, nas risadas mais frequentes, nos abraços mais demorados, nos olhares que diziam tudo sem precisar de uma palavra sequer. Rafael, agora beirando os 50 anos, aprendera finalmente a equilibrar os pratos, que antes pareciam impossíveis de sustentar ao mesmo tempo. O projeto Nunca Sozinhos não dependia mais exclusivamente dele.
Havia uma equipe consolidada com psicólogos, advogados, assistentes sociais e outros cuidadores que não apenas tocavam o dia a dia da plataforma, mas tinham autonomia para tomar decisões, criar novas frentes de atuação e, principalmente, cuidar uns dos outros. A lei que havia sido aprovada anos antes, inspirada na história de Antônio, já tinha gerado dezenas de condenações de empresas fraudulentas e pessoas que abandonavam idosos. O Fundo de Apoio a Famílias Cuidadoras ajudava milhares de pessoas mensalmente, oferecendo desde ajuda financeira até acompanhamento psicológico gratuito. E, mais importante ainda, a consciência sobre o tema do abandono de idosos tinha mudado no país. Escolas incluíam o assunto no currículo. Novelas da televisão abordavam o tema, redes sociais discutiam abertamente a responsabilidade de cuidar dos mais velhos. Você viu o que saiu na televisão ontem à noite? Antônio perguntou, numa manhã ensolarada de sábado, enquanto tomavam café juntos, como sempre faziam. Rafael levantou os olhos do celular. Não, pai. O quê? Aquela novela das 8 está falando sobre abandono de idosos? Tem um personagem que é deixado num asilo contra a vontade e a filha está lutando para tirar ele de lá. Antônio sorriu, orgulhoso. A repórter que entrevistou a autora disse que ela se inspirou na nossa história. Rafael sentiu um aperto no peito, mas dessa vez não era de dor, era de realização. Isso significa que a conversa está chegando onde precisa chegar, pai. Nas casas, nas famílias, nos lugares onde as decisões realmente acontecem. Antônio assentiu. Eu nunca imaginei que aquele dia na estrada ia virar isso tudo. Às vezes, eu acordo de madrugada, olho para o teto e penso, se eu tivesse morrido ali, sozinho, nada disso teria existido. Ele fez uma pausa. Mas aí eu penso também que se você não tivesse me procurado, se não tivesse lutado, nada disso seria real. Isso é nosso, filho, de nós dois. Rafael segurou a mão do pai sobre a mesa. E de cada pessoa que decidiu não ficar calada quando viu um idoso sendo maltratado. De cada cuidador que teve coragem de pedir ajuda. De cada lei que foi votada. De cada jovem que escolheu visitar o avô em vez de só mandar mensagem. Isso não é só nosso, pai. Isso virou de todo mundo. Naquele mesmo ano, Rafael recebeu um convite inesperado. Uma editora queria transformar a história dele e de Antônio em livro. Não apenas como relato jornalístico, mas como narrativa humana, íntima, com detalhes que nunca tinham sido contados publicamente. Você topa escrever isso comigo, pai? Rafael perguntou, mostrando o e-mail da editora. Antônio arregalou os olhos. Eu? Escrever? Filho, eu mal terminei o ensino fundamental. Não precisa escrever com as mãos, pai. Você vai contar e eu vou colocar no papel. Ou melhor ainda, a gente chama alguém para nos ajudar a escrever, mas as histórias são suas também. Você tem coisas para dizer que eu nunca vou conseguir colocar em palavras sozinho. Antônio respirou fundo, emocionado. E se você acha que eu tenho algo importante para dizer, então vamos. As sessões de escrita se tornaram rituais sagrados. Sentavam-se juntos com um gravador ligado e Antônio contava tudo. Desde a infância no interior, o casamento com a mãe de Rafael, os anos de trabalho duro, a solidão após a morte da esposa, o medo de envelhecer, a dor de se sentir invisível, a esperança que nasceu quando foi encontrado. Algumas histórias faziam os dois chorarem, outras os faziam rir até doer a barriga. Quando o livro foi lançado, meses depois, com o título simples mas poderoso, Nunca Sozinhos, a história de um resgate que mudou milhares de vidas, as livrarias não conseguiam manter os exemplares nas prateleiras. Não era apenas um livro de superação, era um manual de humanidade, um grito contra a indiferença, um abraço em forma de palavras para quem se sentia sozinho. Rafael e Antônio participaram de algumas sessões de autógrafos.
Em uma delas, realizada numa livraria pequena em Araras, a cidade onde Antônio morava antes de tudo acontecer, a fila dava volta no quarteirão. Pessoas de todas as idades apareceram. Jovens, adultos, idosos, famílias inteiras. Muitos traziam seus próprios pais ou avós, outros vinham sozinhos, mas todos carregavam histórias. Uma senhora de aproximadamente 80 anos se aproximou da mesa onde estavam sentados, segurando o livro com as duas mãos trêmulas. Eu só queria dizer uma coisa, ela começou, a voz embargada. Eu tenho 3 filhos. Nenhum deles me visita faz mais de 1 ano. Eu me sinto exatamente como o senhor se sentiu naquela estrada, só que eu ainda estou dentro da minha casa. As lágrimas escorriam. Mas depois que li esse livro, eu entendi que eu também preciso gritar, preciso pedir ajuda, preciso me valorizar. Obrigada por me lembrar que eu ainda existo. Antônio se levantou devagar, contornou a mesa e abraçou a senhora com força. A senhora existe, sim, e a senhora merece ser vista. Se seus filhos não estão enxergando, outras pessoas vão. Não desista da senhora mesma. Rafael observava aquela cena e sentia que, mais do que qualquer prêmio ou reconhecimento, aquele era o verdadeiro sentido de tudo. Os anos continuaram passando. Antônio, agora com mais de 85 anos, começou a apresentar mais limitações. Teve alguns sustos de saúde, uma pneumonia que o deixou internado por semanas, uma queda que fraturou o pulso, episódios de confusão mental que assustavam Rafael profundamente, mas a cada vez ele voltava, teimoso, determinado a continuar presente. Eu não vou embora antes de ver você casado, viu? Brincava sempre que Rafael aparecia em casa sozinho. Rafael ria. Então você vai viver para sempre, porque eu estou muito bem do jeito que estou. Mas, na verdade, Rafael tinha, sim, se aproximado de alguém nos últimos anos. Clara, a amiga do grupo de apoio a cuidadores. A mãe dela havia falecido 2 anos atrás, e os dois tinham se apoiado mutuamente no luto e na reconstrução. A amizade foi se transformando em algo mais delicado, mais profundo. Não era um amor de cinema, dramático e explosivo. Era um amor de quem entende dor, cansaço, recomeço. Um amor maduro. Quando Rafael finalmente apresentou Clara ao pai, Antônio a recebeu com um sorriso largo. Então é você, a moça, que tem feito meu filho sorrir diferente. Clara ficou vermelha. Seu Antônio, o senhor exagera. Exagero nada. Mãe sabe, pai também sabe. Ele piscou, e eu aprovo. Os 3 se tornaram uma pequena família ampliada. Clara frequentava a casa, ajudava com Antônio quando Rafael precisava viajar e trazia uma leveza que faltava há tempos. Pretinho, o cachorro, também a adotou imediatamente, seguindo-a pela casa como fazia com Rafael e Antônio. Numa tarde chuvosa de inverno, os 3 estavam na sala. Antônio dormia no sofá, coberto com uma manta de lã. Clara e Rafael conversavam baixo, tomando chá quente. Você já pensou em como vai ser quando ele partir? Clara perguntou com delicadeza. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Penso, quase todo dia. Ele olhou para o pai. Mas agora eu não penso mais com desespero. Eu penso com gratidão, porque eu sei que fiz tudo o que podia. Eu sei que ele sabe que é amado. Eu sei que quando chegar a hora vai doer, mas não vai ter aquele vazio de eu devia ter feito mais. Clara segurou a mão dele. Isso é o que importa. Naquele exato momento, Antônio abriu os olhos devagar, sonolento, e viu os 2 de mãos dadas. Para de falar de mim como se eu já tivesse ido embora. Resmungou com um meio sorriso. Ainda tô aqui, viu? Os 3 riram. A chuva continuava caindo lá fora, mas dentro daquela sala havia calor, havia presença, havia vida sendo vivida em sua plenitude, mesmo com todas as imperfeições e incertezas. E Rafael entendeu finalmente que essa era a verdadeira vitória. Não evitar a dor, não escapar do tempo, não ser perfeito, mas estar presente, estar junto, nunca sozinhos.
Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal, deixe seu like e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir que ainda há tempo de reconstruir laços, de pedir perdão, de estar presente. E lembre-se, ninguém deveria envelhecer sozinho e ninguém deveria cuidar sozinho. Estamos todos juntos nessa jornada chamada vida.